Senhora Presidente, bom dia a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar a doutora Manuela Ienes em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, bem como toda a equipa que a acompanha, e agradecer muito da sua presença aqui e da intervenção que aqui fez, e agradecer e valorizar muito o trabalho do IAC, sobretudo agradecer o carinho com que falam destas matérias e com que trabalham com estas crianças, que de facto trespassa pela vossa forma de estar e pela vossa forma de abordar estas matérias, e que eu creio que é muito importante. Há pouco, ao ouvir a doutora Manuela Ienes a falar de Matilde Rosa Araújo, que, como eu nasci em 1983, no ano em que foi criado o IAC, no plano da escolaridade obrigatória, constava do plano da língua portuguesa Matilde Rosa Araújo, e portanto também por isso temos contacto também com o seu legado e a sua importância enquanto escritor. E eu lembrei-me de uma frase dos esteiros do livro do Soeiro Pereira Gomes, em que ele dedica o livro, os esteiros, aos filhos dos homens que nunca foram meninos. E eu acho que é de facto bonito também recordar aqui essa homenagem nesse livro e essa preocupação relativamente à situação das crianças no tempo do fascismo, mas que infelizmente nos preocupam também muito hoje em tempos do pós-25 de Abril. Dizer o seguinte, sobre os direitos da criança e a importância do seu cumprimento efetivo, eu não posso deixar de aproveitar aqui a vossa presença para transmitir profundas preocupações. Desde logo porque, naturalmente, que a Convenção que Portugal ratificou, e bem, em 1990 continua em vigor, se pode aprofundar do ponto de vista do aprofundamento dos direitos consagrados na lei, mas na vida das crianças, como em tantas outras coisas, da lei à vida vai um enorme fosso. E nós temos vindo a receber sinais muito preocupantes e profundamente dramáticos que nos levam a classificar os dias que vivemos de retrocessos do ponto de vista dos direitos da criança e até tendo em conta os avanços que foram alcançados. Nós realizamos no dia 29 de janeiro uma audição sobre a pobreza infantil, em que recolhemos um contributo muito alargado de inúmeras personalidades e entidades ligadas aos direitos das crianças e dos jovens, e que nos motivaram a intervir sobre esta matéria. E nós temos agendado para o dia 11 de abril 3 projetos de lei do PCP sobre esta matéria. Um é pela obrigatoriedade de elaboração de um relatório anual sobre os direitos da criança e a situação da infância em Portugal. Outro de um programa extraordinário de combate à pobreza infantil, e outro relacionado com a criação de uma Comissão Nacional dos Direitos da Criança e dos Jovens. E estas iniciativas que nós desenvolvemos prenderam-se não apenas do retrato e dos sinais que nos vinham chegando e da necessidade que nós temos de concretizar de facto os direitos que estão consagrados na lei, mas sobretudo porque entendíamos também daquilo que ia sendo a nossa análise e o nosso trabalho, de que existiam uma falta substancial de meios de diagnóstico sobre a situação das crianças e da infância. O último relatório que mede a situação das crianças eu creio que há poucos dias saiu um da Caritas e do Eurostat, exatamente. Foi há poucos dias, creio que foi no fim de semana. Mas na altura existia o relatório da Unicef, Medir a Pobreza Infantil, que se referia a dados de 2009 e, portanto, eram dados ainda assim anteriores ao agravamento da situação económica e social, mas eram dados já muito preocupantes relativamente à situação das crianças e dos jovens no nosso país. E nós descobrimos uma intervenção da doutora Teresa Vasconcelos numa mesa redonda aos direitos da criança, intervenção precoce e necessidades da comunidade em 2008, e ela escreveu isto em 2008, em que diz exatamente que a situação da infância carece de meios de diagnóstico, não há nenhum espaço institucional de análise permanente e continuada sobre as crianças desde a extinção da Comissão Nacional para os Direitos da Criança em Portugal. É também importante referir que, por exemplo, a Rede Europeia Antipobreza, que participou nessa nossa audição, alerta exatamente para o mesmo, para, do ponto de vista institucional e público, da inexistência
de dados fundamentados e sólidos relativamente à situação da criança. E nós entendemos que a exiguidade desses dados acaba por ser a expressão de uma insuficiente atenção no tratamento e na garantia dos direitos da criança e dos jovens, e que nós entendemos que era importante dar resposta, e por isso também, naturalmente, que apelamos a todos os grupos parlamentares para que possam estudar estas iniciativas legislativas. Naturalmente que estamos disponíveis para qualquer contributo na sua melhoria, mas da disponibilidade para poder aprová-las na generalidade. Dizendo isto, dizer o seguinte, relativamente também à situação das crianças e jovens e à Comissão de Proteção das Crianças e Jovens em Risco, e um bocadinho na linha do que dizia a senhora deputada do PSD, nós entendemos, e também daquela que é a nossa reflexão e a nossa análise sobre a matéria, também dizer que vamos avançar com uma iniciativa legislativa para isto em breve, e temos uma reunião marcada com estas estruturas para dia 16 de abril, dizer o seguinte, daquele que é os sinais que nos vão chegando, mais importante do que valorizar, que é de facto importante, valorizar a natureza democrática das CPCJs, que isso é um elemento fundamental, é a garantia de técnicos para acompanhamento dos casos. Porque há pouco o apelo até que aqui nos deixou, eu pelo menos interpretei como um apelo, relativamente à situação da solidariedade e da Segurança Social ter saído dos bairros e, portanto, agora ser o IA que está permanente, é exatamente a escassez de meios, porque nós estamos a falar de situações complexas que requerem regularidade no seu acompanhamento para que tenham algum sucesso e, portanto, não podem ser intervenções de toque e foge e, portanto, têm que ter continuidade. E, relativamente às matérias das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nós temos noção, de acordo com o relatório de 2011, 83% das medidas aplicadas eram medidas de acompanhamento e trabalho com as famílias, sendo que a maior parte dos CPCJs dizia que não tinha condições de intervir e, portanto, era por carta que iam dando algumas orientações. E nós temos conhecimento, designadamente em Braga, que a CPCJ de Braga foram retirados técnicos e, portanto, isto é profundamente gravoso no momento em que a complexidade dos fenómenos e da exigência de intervenção aumenta. Nós também partilhamos, naturalmente, da opinião que a doutora aqui deixou, que pobreza não é sinónimo de risco. Mas sabemos que, infelizmente, contextos de agravamento da situação económica e social potenciam um conjunto de comportamentos de risco e de dificuldades básicas que nos preocupam muito. E por isso, relativamente a esta matéria, também dizer que nós vamos intervir não no plano da Lei de Crianças e Jovens em Risco, não no plano da natureza democrática, que nós entendemos que é importante, da Comissão Alargada e da Comissão Restrita, porque eu acho que as pessoas fazem hoje em Portugal tudo o que corre bem, e designadamente no âmbito da solidariedade, da saúde e da educação, é por amor à camisola. Ninguém o faz por outro motivo. E se as coisas não são piores, é porque de facto as pessoas dedicam o melhor de si, da sua vida, muitas vezes até por prejuízo pessoal, para que as coisas não sejam piores. E o que nós entendemos é que é importante, no âmbito das CPCJs, haver mais técnicos a acompanhar os casos do que aqueles que existem, mais do que qualquer outra alteração de fundo, porque a existência da lei e a sua aplicação no terreno é positiva e deve-se, de facto, à generosidade de todos aqueles que intervêm nas comissões. Mas dizer que nos preocupam matérias, algumas foram aqui colocadas. Por exemplo, hoje, quando um aluno, no âmbito do escalão A da ação social escolar, que é o escalão máximo, são famílias que vivem com um rendimento agregado de 209 euros. E, portanto, imaginar que há famílias que sobrevivem naturalmente com 209 euros e não têm acesso à totalidade dos manuais escolares. É discriminar aquela criança no acesso à cultura e à educação. Quando nós dizemos, por exemplo, e temos conhecimento de situações de crianças que vão a pé para a escola porque perderam o passo social e percorrem, ao frio e à chuva, quilómetros para chegar à escola. Nós estamos a viver um cenário de retrocesso civilizacional, quando nós estamos a viver uma situação em que não há psicólogos nas escolas para acompanhar os fenómenos do insucesso, para acompanhar as crianças com necessidades especiais, quanto mais as crianças com outro tipo de necessidades, que não deixam de ser especiais também. E por isso nós, naturalmente, eu acho que hoje todos aqueles que trabalham na escola pública fazem magia com o seu trabalho, porque não existir problemas mais graves, de facto, deve-se a isto. Há pouco, e até quando via o vosso
o vosso vídeo a propósito da humanização do espaço, vou ser rápida, peço desculpa pelo tempo, quando falavam há pouco da humanização e apareceu o hospital, Dona Estefânia, eu pensava hoje no retrocesso que vivemos sobre a lógica de que os hospitais pediátricos não fazem falta e, portanto, devem estar fundidos noutras estruturas. Sobre, por exemplo, e esta é a nossa opinião, pelo menos a nossa opinião é que é importante existir um espaço próprio da pediatria e dos hospitais pediátricos, mas quando a Sociedade Portuguesa de Pediatria nos diz que há hoje mais dificuldade nos pais no acompanhamento, no internamento dos filhos, quando há dificuldades relativamente a altas de crianças por incapacidade de dar resposta a necessidades básicas, são alertas naturalmente que não podem ser generalizados, têm naturalmente que ser localizados do contexto onde vêm, mas que nós não podemos deixar de acompanhar como um alerta que nos preocupa muito. E por isso, e porque de facto não me queria alongar, dizer apenas o seguinte, da parte do PCP, do Partido Comunista Português, naturalmente que sentimos como obrigação continuar a exigir o cumprimento da lei e o reconhecimento dos direitos das crianças. Entendemos também que o trabalho altamente meritório de todos aqueles que acompanham todos os dias situações muito difíceis e situações dramáticas de crianças que são situações de famílias, porque as crianças estão sempre integradas nas famílias e, portanto, há fome na escola porque há fome em casa, há problemas na criança porque há problemas na família. Naturalmente que estes fenómenos estão ligados. Entendemos sempre que são alertas importantes que nos podem deixar, e da parte do PCP e creio que da subcomissão, queria também mais uma vez deixar uma palavra de reconhecimento profundo do trabalho do IAC, da importância do seu trabalho e também de votos de continuidade importante no reconhecimento e no cumprimento dos direitos da criança. Muito obrigada.